quando a gente pensa em cores na natureza, cores nas plantas, a gente tem aí um arco-íris, um verdadeiro arco-íris, né? Não falta opção de cor, aí uma gama gigantesca de cores. Já falei aqui na live de quarta-feira sobre plantas superiores, que são as plantas que produzem flores, têm mecanismos de reprodução mais refinados, então, e é justamente nas flores aí que a gente tem as cores mais maravilhosas, variadas, né, mais intensas, vibrantes, né, e depois disso a gente passa para as frutas, que também tem cores intensas aí, mais fáceis ainda de extrair, então sucos maravilhosos aí de amoras, morangos, né, uva, jabuticaba, então cores muito intensas nesses sucos de frutas, né, cores variadas que saem aí desde o amarelo até o azul, né, então uma gama gigantesca de cores aí nas flores e frutas, tá? E aí a gente tem os inúmeros tons de verdes nas folhas, as madeiras em geral aí seus tons castanhos, marrons, beges, mas também temos madeiras coloridas, roxas, amarelas, vermelhas, né? Além disso, a gente tem também uma outra gama de cores em folhas, além dos verdes, que são aí as variações outonais das folhas outonais, aí amarelos, laranjas, vermelhos, ou não necessariamente do outono, mas algumas folhas que são naturalmente mais coloridas, avermelhadas, ou se tornam avermelhadas depois que caem da planta, tá? Além disso, raízes coloridas, aí diversas raízes coloridas, sejam de raízes comestíveis como as cenouras, os nabos, rabanetes, beterraba, batatas em geral, né, que daí não são raízes, são tubérculos, com outra gama gigantesca de cores. A gente tem ainda, além disso, sementes, né, grãos leguminosos, que são os feijões, as ervilhas, grão de bico, enfim, são que provém de vagens, né? Então são grãos, cereais aí que provém das gramíneas, que aí temos arroz, né? Sementes de gramíneas em geral, o milho, né? Uma gramínea também. E aí dentro desses cereais, que são as sementes das gramíneas, a gente também tem diversas cores aí, milho colorido, arroz colorido, né? A gente que tá muito setado que o milho é amarelo e o arroz é branco. A gente tem arroz vermelho, arroz negro, os milhos também tem uma grande variação que vai do branco até os roxos, quase preto, assim, um roxo tão intenso que é quase preto, né? Sementes em geral, aqui a Sônia está falando do urucum também, que tem aquele super tom laranjado em volta da semente, que é como se fosse uma pastinha, né? Não chega a ser um pó, tá? É como se fosse uma substância pastosa ali que contém essa cor rica do urucum, tá? E as leguminosas que eu mencionei, então feijões aí de diversas cores, o feijão preto inclusive solta uma tinta quando a gente deixa de molho para esperar cozinhar, né? Então, é uma grande variedade aí de cores em todas as partes das plantas, certo? Desde raízes, o caule, as cascas do caule, tubérculos, raízes mais leguminosas, mais tenras, folhas. Então, passando então de caules, galhos, folhas, frutas, flores. Aí, além das plantas superiores que eu mencionei, a gente tem aí as que são geralmente as angiospermas. A gente tem outra categoria que em geral são as coníferas, né, como as araucárias, pinos, que são gimnospermas. Então, as gimnospermas elas não produzem flores, frutos. A semente ela é praticamente desprotegida. Então, que a gente até mencionou o pinhão lá, que não é um fruto, ele é só a semente ali afixada na pinha, mas essa própria casca, tanto a pinha do pinus quanto a casca do pinhão também são fontes de cores. Então, nesse meu apanhado geral que eu dei aqui, já deu para perceber, né, a quantidade de substâncias, de partes de plantas aí, tudo tem cor, na verdade, né? Mas quais dessas substâncias são boas tintórias? Que partes das plantas são as melhores partes pensando em tingimento de tecido, que precisa ficar, que precisa aguentar lavagens, usos, né?
Não é como se a gente fosse fazer uma pintura numa tela, tingir um papel, um caderno, uma capa de um caderno, algum material, alguma peça que não fosse sofrer lavagens ou muito poucas lavagens, tá? A roupa não, a roupa a gente dá usos, pelo menos deveria, né? Usos mais intensos, corriqueiros, com frequência, demanda maior número de lavagens. Claro que a gente também tem um costume de lavar a roupa mais do que é necessário, às vezes a gente poderia fazer lavagens a seco ou enfim, até para preservar a roupa, isso eu vou abordar na live de segunda-feira. Mas a gente então tem aí uma gama gigantesca de cores na natureza, certo? Então, quais desses corantes eu posso usar? Todos eles terão bons resultados. Então, agora eu vou começar a adentrar no assunto que eu gosto muito de falar aqui, que é fisiologia vegetal, que é começar a categorizar esses corantes, tá? A separar eles por categorias, tá? Então, vamos começar pelas fontes mais óbvias, corriqueiras e coloridas, que são aí a grande variedade de cores das flores e dos frutos, tá? E também essas mesmas substâncias podem estar em outras partes das plantas, mas que em geral estão nas pétalas das flores. As flores aí, às vezes na mesma flor a gente tem diversas cores, né? Flores matizadas, com a parte do miolo de uma cor, a parte de fora de outra. E as frutas, né? Então, as cores geralmente, tá? Não tomem como regra, mas geralmente as cores das pétalas e das frutas são antocianinas, tá? Antocianinas, elas são uma categoria de moléculas corantes, pigmentos, que fazem parte do grupo dos flavonoides, tá? Os flavonoides, por sua vez, são fenilpropanoides, que são compostos do metabolismo secundário das plantas. As plantas são divididas em metabolismo primário e secundário. Primário determina o crescimento dela, então tudo que envolve o crescimento, substâncias de crescimento, de aumento de tamanho, aumento do tamanho do grão, enchimento do grão ali pelo amido, enfim, a produção em geral vegetativa ou a produção que gera a colheita, enfim, grãos, enfim, a massa da fruta, a substância que cresce, que aí são os amidos, as glicoses, enfim, são o metabolismo primário. O metabolismo secundário já são as estratégias mais refinadas de atração e defesa das plantas, principalmente atração e defesa, mas podem ter outras funções. Há um tempinho atrás eu fiz uma live aí que eu sugiro que vocês assistam no canal do YouTube, que tá lá com a live 51, tá lá com o título Como Concentrar os Corantes nas Plantas, e eu aprofundo bastante essa questão de separar metabolismo primário e secundário. Hoje eu não vou aprofundar tanto nessa parte para não sair do foco. Então, antocianinas são flavonoides. Esse grupo de flavonoides tem outras substâncias, geralmente óleos essenciais, aromáticos, enfim, que fazem parte desse mesmo grupo de flavonoides. E flavonoides, então, são fenilpropanoides, que são substâncias do metabolismo secundário das plantas, que são essas estratégias mais refinadas de atração e defesa. Qual que é a função das antocianinas nas flores? A primeira delas é a atração de insetos para polinização. Por isso que a gente fala, um mecanismo refinado, né, que essas plantas dispõem. Então, são cores intensas, vibrantes, inclusive tem muitas flores com cores que a gente não percebe, que estão fora da faixa do visível, que vai do verde ao vermelho, né? E aí a gente tem o ultravioleta e o infravermelho, que estão fora da nossa faixa do visível para nós seres humanos, tá? Então, para além da faixa do visível, as flores também possuem cores que nós não percebemos, que no entanto os insetos percebem. Então, são sinalizadores, são como pistas de pouso, para que os insetos percebam, e ao coletar o pólen, enfim, nas flores, eles auxiliam na reprodução por efetivarem a polinização.
Inclusive, existem insetos especializados em um único tipo de flor. Um exemplo que eu gosto muito de dar são as mamangavas, que são especializadas em polinizar os maracujazeiros. A mamangava é aquela abelha gigante, bem gordinha, né? Bem bonita, que é comum por aqui no sul, pelo menos, né? Mas ela ocorre em diversas regiões. Pensando nas frutas, também as antocianinas então também têm a função de atração para que os consumidores das frutas, quando a fruta está madura, percebam a fruta. Então, quando a fruta está verde, não é interessante que ela seja consumida porque a semente ainda não está pronta para germinar e gerar outra planta. Então, a fruta fica ali meio camuflada, ela é verde, não à toa, ela está camuflada entre as folhas. Além disso, ela não é nada palatável, ela tem um sabor desagradável. As antocianinas não são responsáveis pela cor de todas as frutas, mas as frutas vermelhas e azuis, roxas, em geral, são antocianinas, tá? Há exceções às regras.